então que hoje é treta. Vixe! Estamos aqui mais uma vez e olha só, temos até um equipamento novo aqui, um equipamento de teste, na verdade, né? Tá emprestado, mas vamos ver se dá certo aí. Estamos testando algumas coisas aí no canal. E hoje é treta. Treta, mas treta das boas e das antigas. Hoje nós vamos falar sobre batismo. Batismo. Eu não vou, assim, eu não vou entrar em treta, eu não quero polemizar, né? Mas eu preciso apontar algumas coisas aqui. Só para também deixar claro, esse vídeo, né, é uma resposta a um pedido, né, que aconteceu lá no Instagram. Então, se você tem algum desejo, se você quer ver algum assunto, algum texto, pode deixar aqui nos comentários ou me mandar no WhatsApp, me mandar no Face, me mandar no Insta, isso aí não tem problema, pode mandar, viu? Vamos então à definição de batismo, esse mar de polêmica. A definição de batismo, pela etimologia do grego, é imersão. Simples. Em alguns casos, a prática é uma prática de ritual de lavagem com finalidade de purificação ou iniciação. É visto como também um sacramento, o próprio batizado em si, né? Vamos pensar sobre alguns textos. Primeiro, Mateus 3, de 13 a 17. Ou seja, o que acontece nesse momento? É o batismo de Jesus, né? Jesus, ele chega a João Batista e pede para que ele o batize, né? João Batista, ele fazia o dito, né, batismo do arrependimento. Contudo, Jesus, ele não estava se convertendo, né? Jesus, ele não teve encontro com ele mesmo, com Cristo, né, para ser batizado para uma nova vida. Não, muito pelo contrário. Jesus, ele estava ali com 30 anos e era um ritual de passagem, né, para que começasse o seu ministério, né? Em Israel era muito forte essa questão dos 30 anos e é uma simbologia muito forte isso dos 30 anos, tipo como se fosse o auge da maturidade. Então, Jesus ele vai até João Batista para ser batizado, até mesmo porque eles eram primos, né? E tem todo aquele episódio que quando suas mães estavam grávidas no começo do livro de Mateus, mas, que ainda é o começo do livro de Mateus, né? Mas o fato é que Jesus ele estava para dar início ao seu ministério de fato e de verdade. Entendeu? E é interessante que, ao pensar que Jesus vem a João Batista, né? E João Batista celebra isso num rio. Mas é interessante que não é relatado a forma, mas o que eu acho que é o mais importante é o ato, né? Não interessa assim se Jesus ele entrou na água e aí ele foi imerso por inteiro, ou se ele entrou até uma determinada parte e João Batista jogou água na cabeça. Sabe, o que importa mesmo é o batismo de Jesus. Eu acho que isso é o que a gente tem que prestar atenção. Na maioria dos filmes, na maioria das coisas que você vê por aí, é sempre relatado Jesus com água na cintura e jogando água na cabeça. Alguns dizem que a água dava mais ou menos na altura do joelho. Alguns dizem na altura da cintura. Eu não estava lá. O texto bíblico não nos deixa isso tão claro. Então, é uma questão que assim a gente pode deixar em aberto. Não faz tanta necessidade. Não para réis mortais. Então, primeiro texto é esse. Segundo texto, Mateus 28, 18 a 20. É o momento que Jesus, né, ele convoca a grande comissão. É o momento em que Jesus ele está encerrando o seu ministério e ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho e tal, e batizando. O interessante é que Jesus fala: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que é interessante nesse momento? É que, novamente, ele não fala da forma.
Ele fala simplesmente que é para se fazer. O batismo, por isso que ele era celebrado no rio, porque o batismo era um lugar público, era onde as pessoas iam, era um lugar onde as pessoas estavam. E se o batismo é uma profissão de fé daquilo que a pessoa agora acredita, daquilo que a pessoa agora faz parte, faz jus a ser no rio, porque as pessoas estão vendo, a sociedade pode assistir. Outro texto, João 3,5. Em uma conversa com Nicodemos, Jesus diz que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Ou seja, Jesus já deixa claro que é necessário o batismo com água e com o Espírito Santo. Pronto. É necessário a pessoa ser batizada. É necessário passar pelo batismo. E é necessário ter o batismo com o Espírito Santo. Aqui temos um problema entre tradicionais e pentecostais, porque os tradicionais, ou melhor, os conservadores e os pentecostais, eles colocam que principalmente os reformados, né? Vamos colocar aqui então os reformados. Os reformados e os pentecostais, os reformados eles entendem que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da sua conversão e o batismo na água vem a confirmar o que aconteceu no seu interior. Os pentecostais eles já entendem que o batismo com o Espírito Santo é algo posterior ao batismo no batismo das águas. Eu, particularmente, nesse ponto, eu sou altamente reformado. Entendeu? Eu penso que o batismo com o Espírito Santo ele acontece no momento da conversão. Você é imergido no Espírito Santo, a sua conversão acontece, ele sela você com o selo da salvação, assim como está em Efésios, e então você se torna parte. Quando você manifesta algum dom, alguma coisa assim, línguas, profecia, e aí a gente pode falar um pouco melhor sobre dons em outro momento, você está sendo cheio do Espírito, não sendo batizado. Mas isso é uma discussão para um outro momento. 1 Coríntios 12:13, Paulo fala que todos foram batizados em um corpo apenas, ou seja, são todos participantes do mesmo corpo e do mesmo batismo, porque nós somos batizados, melhor dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, estamos todos no mesmo batismo. E Romanos 6, de 2 a 7, é o texto que mais deixa claro que o batismo simboliza uma morte para o mundo e o nascimento para o reino celestial. Esse texto é muito usado principalmente pelos batistas, mas veja, justamente por causa da morte e o nascimento para a nova vida, assim, desses 5 textos que eu elenquei como os mais importantes, nenhum desses textos nos fala sobre a forma. Nenhum texto. É somente o ato. É mais importante você ser batizado do que a forma da qual você é batizado. Não faz nenhum sentido. Se o batismo é uma evidência da nossa salvação, do nosso encontro com Cristo, fica uma pergunta: o que é mais importante, o batismo com o Espírito Santo ou o batismo com água? Naturalmente, o batismo com o Espírito Santo, pois ele mostra a nossa salvação, o verdadeiro arrependimento. Então, na verdade, a gente não pode se preocupar com a forma do batismo, a gente tem que se preocupar com a essência dele, que é o Espírito de Deus em nossas vidas. Esse é o mais importante. Então, a forma, o como você faz, isso se torna o menor das importâncias. É necessário, é importante. O texto, a Bíblia diz que é necessário o batismo nas águas. Agora, com quantidade de água, isso não importa. O que importa é o nosso coração, o nosso encontro com Cristo. 3 formas de batismo, na qual é conhecido aí eu ouvi isso desde pequeno. E são 3 formas: efusão, aspersão e imersão. Efusão, eu nunca vi esse modelo. Eu rodei no YouTube, procurei vídeo, não achei. Se alguém tiver, me manda que eu quero ver um batismo por efusão. Mas uma definição que eu vi que efusão é quase a mesma forma de aspersão.
Então, só que efusão é com muito mais água. Então a pessoa tá lá, bela e vestida, normal. Vamos pensar que é um culto de domingo à noite. A pessoa tá lá na igreja, vai ser batizada. Ela está lá com a sua roupa social, sei lá, com uma camisa polo, uma camiseta com uma minha, não sei, indifere. E aí vem o pastor ou o celebrante do batismo e derruba um balde de água na cabeça do irmão. Nossa, vai molhar ele inteiro. Mas, enfim. Essa foi a definição que eu estudei um pouco e acabei encontrando. Aspersão é com menos água, né? Então, no máximo ali, o celebrante, ele pega ali com as duas mãos aqui, joga na cabeça e algo assim. E a terceira forma, né, que é a dos batistas, por isso que eles levam esse nome, né, e dos pentecostais de forma geral, que é a imersão. Aproveitando da tradução do termo batismo significa imergir, eles aproveitam para imergir a pessoa totalmente dentro da água, do rio, da lagoa, da piscina, do batistério. Muitos utilizam o batistério, né? Eles levam tipo não é bem uma banheira, mas é como se fosse, né, onde a pessoa entra lá, bota lá no púlpito e aí as coisas acontecem. Os batistas valorizam muito o argumento do batismo de Jesus e de eunuco, porque faz uma referência no texto dizendo que eles saíram de muitas águas. Ou seja, o que eles entendem? Que se eles saíram de muitas águas, não há necessidade de só dar uma jogadinha na cabeça. Já molha por inteiro. Então, esse é um argumento que eu ouvi de alguns batistas e tal. Eu falo um pouco assim, né? Os batistas, porque hoje eu não estou mais numa igreja batista. Embora a minha formação, minha história, né? A maior parte da minha história tenha sido dentro de uma igreja batista, mas a vida, né, nos leva para caminhos, né? E hoje estamos em outra igreja. A minha igreja hoje, ela batiza por imersão. E depois, no final, eu vou falar algumas coisas aqui que vai ser bem interessante. Agora, sobre o batismo, é muito interessante entender como que as pessoas, como que algumas linhas de pensamento veem o batismo. Por exemplo, o catolicismo. Para o catolicismo, o batismo é o primeiro dos sacramentos. São 7. É batismo, crisma, confissão de fé, eucaristia, que é a ceia, né? Reconciliação ou penitência, que é a confissão dos pecados, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. São esses os 7. É o sacramento que abre as portas para a vida cristã do batizado. O batismo perdoa o pecado original e os pecados pessoais e é fundamental para a salvação. Veja, o batismo para o catolicismo, o batismo perdoa o pecado original e os pecados pessoais e é fundamental para a salvação. Muitos entendem que o batismo salva. Por que essa ideia de que o batismo salva? Porque o batismo, você se torna participante da Igreja Católica. E aí a Igreja Católica entende que não há salvação fora dela. Que a Igreja salva. Então, tudo faz parte do batismo. O batismo salva, a Igreja salva, várias coisas salvam. Por isso você tem que fazer... Eles têm uma forte influência sobre essa questão do batismo. Segundo, confissão de fé de Westminster é o credo, né? A linha de raciocínio dos reformados em geral. É um sacramento instituído por Jesus Cristo, que deve continuar com a igreja até o fim do mundo. Ou seja, o batismo ele nunca se encerra, ele permanece para sempre. E não somente os que professam a fé em Cristo Jesus devem ser batizados, mas também os filhos dos pais crentes. Não é necessário imergir a pessoa, pode ser também por efusão ou aspersão. Então, os reformados em geral, eles entendem que não é somente os pais que devem ser batizados, mas também os filhos desses pais cristãos devem ser batizados também.
né? E aí o que acontece? Não é necessário imergir a pessoa em água. Eles aceitam todos os tipos de batismo. Um adendo aqui, a presbiteriana, que é a mais conhecida entre os reformados e é a que batiza por aspersão, ela, se você encontra com Cristo e começa a frequentar a igreja, você vai ser batizado por aspersão. Eu participei de uma igreja presbiteriana em que às vezes tinha até pessoas que queriam ser batizadas por imersão e aí era meio complicado essa questão aí. Mas, na presbiteriana, via de regra é aspersão. Por exemplo, se a pessoa vem da igreja batista quadrangular, seja, entendeu? Uma outra igreja normal, que hoje tem umas igrejas muito anormais e a presbiteriana tem um documento sobre isso, né? Vindo de uma igreja normal, a pessoa foi batizada por imersão, eles não rebatizam. Não rebatiza. Tá valendo. Isso aí, Deus abençoe, segue a tua vida com Cristo aí. Em terceira visão é a Confissão de Fé Batista de 1689. E aí ele diz que é um sacramento instituído por Jesus Cristo, que deve continuar com a igreja até o fim do mundo, igualzinho a Confissão de Fé de Westminster. Mas só podem ser batizadas as pessoas que de fato professam arrependimento para com Deus. E é necessária, veja, é necessária a imersão da pessoa no momento do batismo. Eles não aceitam outra forma de batismo. Ou seja, os pais se converteram, tem um filho pequeno, o filho não vai ser batizado enquanto ele não puder professar o arrependimento. E veio da presbiteriana para a igreja batista, tem que batizar novamente. Tem que batizar novamente. Eles não aceitam o batismo por aspersão nem efusão. Não vamos nem falar aqui do efusão, porque efusão acho que ninguém nunca viu. Mas o aspersão, ninguém aceita. Ninguém aceita. Quer dizer, dos batistas, tá? Talvez dos pentecostais em geral. Bom, aí tem, então, primeira treta, né? A forma de batismo. Segunda treta, a forma de como as pessoas veem o batismo. Né? O catolicismo entende que o batismo é para salvação. Os demais não. Né? O que vai divergir dentre os demais, né? Os protestantes, digamos assim, os evangélicos, né? Vai ser sobre a forma e quem deve ser batizado ou não. E aí a terceira treta sobre o batismo é o batismo infantil. Os católicos defendem o batismo infantil, pois como todos nascem com pecado original, esse batismo perdoa o pecado. E logo a criança precisa estar livre disso. Outro ponto defendido é que o batismo coopera para a salvação e todo batizado passa a fazer parte da Igreja Católica e todo aquele que está na igreja será salvo. Portanto, a igreja coopera para a salvação, ou seja, é uma segurança para a criança. É muito comum ouvir a frase: nasci católico, vou morrer católico. Né? Então a pessoa ela já nasce, ela já vai pegando esse pensamento. E justamente por essa importância que a igreja tem para justamente por causa dessa importância, a igreja focaliza bastante a questão para a salvação definitiva. Eu embora possa considerar que eu nasci em berço evangélico, né? Como o bom crentez fala, né, acho que com 3 meses, 1 ano, sei lá, minha família foi para a igreja evangélica, Segunda Batista, lá de Ji-Paraná, longe pra caramba. Mas os primeiros meses a minha família ainda era católica, então eu fui batizado na igreja católica. Olha só, recebi 2 batismos. Bom, e aí os reformados e aí vamos definir aqui os aspersionistas, eles entendem que as crianças devem ser batizadas, mas esse batismo não é para arrependimento ou profissão de fé. Esse batismo é como o selo da aliança de Deus com o povo. Veja, no Antigo Testamento, a circuncisão era o selo da justiça para a fé. A criança recebia o ensinamento dos pais.
quando ainda em Israel, aos 8 dias, os pais levavam lá e ela passava pela circuncisão. Então os pais ensinavam todo o pensamento judaico para a criança, então ela já crescia nessa realidade. Então a regra de interpretação que os reformados, as personistas usam, é que a regra do Antigo Testamento, tudo aquilo que não foi abolido, ela passa para o Novo. Né? Então, o que tornava alguém parte do povo de Deus, uma evidência externa, era a circuncisão. No Novo Testamento, é o batismo. Né? E eles utilizam a aspersão, que foi pela razão que nós já conversamos lá atrás. Mas é por isso que os reformados, de uma forma geral, aqueles que defendem a aspersão, eles defendem que o batismo infantil deve acontecer, ou melhor dizendo, não é nem aspersão, é os pedobatistas, né, os que defendem o batismo infantil. A criança tem a capacidade de quando a criança tem capacidade de compreensão, então é realizada a profissão de fé, que aí é o momento de declaração da criança, né, que valida o batismo lá de trás. Então, vamos lá. Os reformados, que naturalmente pensam na aspersão, eles defendem o batismo infantil por essas razões. Tudo aquilo que não foi abolido no Antigo Testamento passa-se para o Novo. A forma de como a pessoa fazia parte do reino de Deus no Antigo Testamento era a circuncisão, e aqui no Novo é o batismo. Então, assim como uma criança era circuncidada aos 8 dias de vida no Antigo Testamento, a criança, assim, quando ela consegue ir para a igreja, os pais conseguem levar, então ela é batizada por aspersão. E aí vem a terceira posição, que são os batistas, né, os imersionistas, e os que são contra o batismo infantil. Eles não aceitam, pois entendem que é necessário que a pessoa tenha consciência da decisão que ela está tomando e seja apta para o arrependimento dos pecados. Então, os batistas, eles valorizam muito essa questão. A prática conhecida dos batistas e dessas igrejas por imersão, eles utilizam a questão da apresentação de crianças. E aí eles usam também a ideia de Samuel, né? De Ana, que vai lá e apresenta Samuel no templo e tal. Particularmente, eu nunca via algo que tenha muita relação nisso. Mas é um argumento que é utilizado. Isso é um panorama sobre o batismo. Minha opinião. Eu, Lucas, eu sou 100% a favor da aspersão. Por quê? Para mim, não importa como é o batismo, não importa como que vai acontecer, o importante é que ele aconteça. O importante é que ele seja executado. O importante é que isso seja um momento da marca da profissão de fé da pessoa. O batismo, assim como nós vemos no texto bíblico, ele é necessário, ele deve acontecer. Mas também o texto bíblico, ele não fala de como tem que ser. Agora, eu vim de uma igreja onde colocava-se o batistério no púlpito. E às vezes a água caía fora, e um tempo a igreja era de carpete, ficava aquela aguaceira no carpete. Depois a igreja mudou para um outro local, então era piso, ficava aquela aguaceira no piso. Depois a igreja cresceu pra caramba, então precisava ir para uma piscina, aí tinha que ir de manhã lá, era feito desse jeito, ia de manhã, pegava sol. Então, o modus operandi para o batismo, eu acho que é meio difícil para o batismo por imersão. Entendeu? Então eu acho que fica mais legal, mais clean, mais fácil o batismo por aspersão. Pegou ali um pouquinho de água, pronto, jogou, tá tudo certo. Meu querido, Deus abençoe, vai na fé e boa. Né? O batismo por aspersão é bem mais fácil. Eu congreguei um tempo, passei um tempo numa igreja presbiteriana, e no tempo que eu fiquei lá, ainda assim eu só vi um batismo. Um batismo só.
né? Porque acabou acontecendo que nunca dava certo, de eu estar dentro do momento de culto que acontecia o batismo, então eu acabei vendo um só. E eu achei muito legal, achei muito bacana. E eu assim, eu curto demais essa ideia. Eu acho que ela é a mais vantajosa de todas. Mas veja, eu entendo, eu gosto, eu sou 100% team aspersão pelo modo. Pelo modo. Não porque um é certo, é errado, não. Entendeu? Se alguém que se um dia chegar numa situação, a pessoa falar me batiza por efusão, rapaz, se for preciso, derruba uma caixa d'água na cabeça da pessoa. Me batiza por imersão, rapaz, mas nem que se eu estiver na praia, eu batizo na praia mesmo. Não tem problema. Mas a aspersão é mais fácil. Segunda consideração, batismo não salva. O batismo não coopera, o batismo não influencia. O batismo, entendo que é uma evidência externa daquilo que aconteceu no interior. É uma resposta do indivíduo ao encontro com Cristo. Portanto, o batismo é um sacramento, é uma ordenança para todo aquele que confessa a Cristo. E esse que confessa a Cristo deve praticar. Mas a salvação vem somente de Cristo, pela graça por meio da fé, assim como está em Efésios 2:8. Ou seja, a pessoa ela tem que ser batizada, mas uma conversão no leito de morte, uma conversão que impossibilita o batismo, né? Não tem problema. Não tem problema. A pessoa não vai perder a salvação porque não foi batizada, porque estava num leito de morte. Você não tem como levar a pessoa, você não tem como jogar um copo de água na cabeça dela, ou você não tem como levar ela numa piscina, num rio, em algum lugar para dar um banho nela. Não, nada a ver, nada a ver. O batismo, ele é importante, mas em questões extremas ele é negociável, como essa de um leito de morte, alguma coisa assim. O batismo tem relação com a declaração de fé pública, não com a salvação. A salvação aconteceu, a pessoa foi batizada no Espírito Santo, então o batismo é evidência externa daquilo que aconteceu no seu interior. Ponto. Batismo infantil, pela tradição que eu fui ensinado, não deveria aceitar. E a gente teve aulas na escola bíblica sobre isso e tal, mas o que eu acho muito interessante é essa relação circuncisão-batismo entre Antigo e Novo Testamento, né? Então, assim, um pai judeu ele ensinaria a fé e circuncidaria seu filho. Agora, o meu filho, ele vai aprender os preceitos. Qual o problema de eu batizá-lo? Não vejo nenhum problema com relação a isso. Né? Hoje, a igreja que eu estou, ela batiza por imersão e ela apresenta crianças. Estou seguindo o pensamento, mas aqui no canal eu sou livre, eu posso falar aquilo que eu penso. Né? E isso também... essas formalidades, esses acontecimentos são tão... não são tão importantes a ponto de que eu estou numa igreja em que faz um pouco diferente daquilo que eu penso e isso não é nenhum tipo de problema para mim. Então, embora você tenha muita polêmica a respeito do batismo, o conselho que eu dou nesse momento é que isso não é o mais importante. O mais importante é a salvação de pessoas. O mais importante é a pessoa ter um encontro com Cristo. A forma de como você pratica, isso aí é o de menos. O importante é se praticar. Só a título de curiosidade, né, tem uma corrente da época. Muitos acreditam que havia uma escola, assim como os fariseus, os saduceus e tal, havia uma escola de profetas no deserto, que eram os essênios. Os essênios. E muitos acreditam que os essênios batizavam com areia, porque eles viviam no deserto. Em uma determinada, pelo menos uma determinada faculdade de teologia que eu conheço no país, ela ensina que Jesus, ou ela dá fortes indícios que Jesus era dos essênios. Agora eu fico pensando, se Jesus fosse um essênio, e tudo bem que ele foi batizado na água, né? Mas e João Batista? Se João Batista também foi dos essênios, ele foi batizado com areia. Aí não é nem água. E também na areia não tem como você mergulhar. Então,
As coisas meio doidas aí. Tudo isso para mostrar o seguinte, não importa a forma, o que importa realmente é o seu encontro com Cristo. Com Cristo. Isso é o que importa. Gente, obrigado, até mais, uma boa semana. E se tem alguma sugestão, se tem algum pedido, manda aí para mim que a gente faz. Deus abençoe.